Lembre-se, irmãos, irmãs, a leitura da Bíblia, a exposição da Bíblia, a aplicação da Bíblia como palavra de Deus segue regras. É como que uma ciência espiritual, que nós chamamos de hermenêutica. Isso tem a ver com a interpretação e a aplicação da palavra. E o princípio fundamental da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nunca interprete um texto sem conhecer o objetivo e o desígnio do livro. Eu vou tomar apenas essas duas regras. Essas regras é que nos mantêm no caminho certo, na direção e no equilíbrio da leitura, da aplicação e da interpretação da palavra de Deus. Preste bastante atenção. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, a qual nunca houve. E desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, resplandecerão como fulgor. Nós estudamos essa palavra do hebraico lá no grego, e depois vimos que só ocorre duas vezes em toda a Bíblia, que está lá em Filipenses 2,15, luzeiros. Aí diz assim, os que forem sábios resplandecerão como luzeiros do firmamento, e os que muitos conduzirem a justiça como estrelas, sempre e eternamente. Agora, diz assim, tu porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Esse texto, irmãos, você tem duas formas de ler. Esse versículo 4. É onde nós nos deteremos. Você tem uma forma muito simples de ler. Dizer assim, olha, a Bíblia diz aqui em Daniel 12:4, que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. E isso você vai olhar hoje, até toda a tecnologia que existe à nossa disposição, toda a tecnologia que existe dentro da esfera do mundo virtual. Então você diz, está vendo? Isso se cumpriu. Se você olha dessa forma, ok, você não tem mais nada que fazer com esse versículo. Pode continuar a leitura, certo? Mas eu preciso te dizer que você está empobrecendo a interpretação. Porque você tem que concordar comigo, esse texto é uma citação ou nesse texto existe uma exposição? Porque se você diz, não, esse texto é só uma citação, ok, segue em frente, acabou o livro de Daniel, acabou, pronto, segue o próximo livro. Eu não penso assim, irmãos. Essa forma empobrecida, que muitos costumam tratar a palavra de Deus, não é a maneira conveniente. Esse termo aqui, saber ou ciência, não tem nada a ver com tecnologia. Por quê? Porque o texto precisa concordar entre si. Olha o que diz o versículo 3, os que forem sábios. A palavra sábio e saber aqui, elas precisam estar ligadas. E todo o texto precisa ser explicado dentro do seu contexto. Porque quando você pega o texto e não observa o contexto, o que você cria é pretexto. Aí você vai cair, não é na teologia, é na axiologia. Então, muito cuidado, meus irmãos. Vamos observar detalhes aqui. Observe aqui a expressão no versículo 4, encerra. Onde está a frase? Encerra as palavras. Esse é um termo que ocorre 14 vezes em todo o Velho Testamento. Mas eu não vou ler os 14 textos, eu vou ler apenas um, porque eu vou interpretar esse texto dentro da luz daquilo que é o livro de Daniel. Então nós vamos usar o livro de Daniel para interpretá-lo. E por quê? Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. O livro de Daniel interpreta o livro de Daniel. É importante buscar textos paralelos? Sim, é regra da hermenêutica. Buscar textos paralelos. Mas nós não vamos precisar disso. Observe bem. Olha aí, Daniel capítulo 8, versículo 26. Nós vamos encontrar esse texto, ou nesse texto, uma interpretação linda desta palavra.
Daniel capítulo 8, versículo 26. Diz assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, preserva a visão. É essa frase, preserva a visão. Mudou alguma coisa para você? Para mim mudou tudo. Ele está dizendo, preserva a visão. Essa visão precisa, não é simplesmente ser encaixotada, mas preservada. Preserva a visão, porque se refere a tempos muito distantes. Está vendo aí? Se refere ainda a dias distantes. Está vendo? Então o sentido aqui é que o que Deus revelou a Daniel deve ser preservado. Porque se você ler os versículos 1 a 3 do capítulo 12, são versículos que estão inseridos dentro do contexto que estamos e viveremos. Estamos vivendo e viveremos de algo que vai acontecer nesse tempo. E ele está falando justamente disso, que haverá um saber que está ligado à visão, aquilo que é profético, aquilo que tem sido preservado. Aqui há algo muito especial, preciso colocar alguns pontos aqui. Porque esse texto não pode ser interpretado ou interpretado dentro de um pensamento genérico, como alguns traduzem como ciência em termos de tecnologia. Isso não tem nada a ver. Porque os irmãos aqui, que são convertidos aí há 40 anos, quando eu lia, irmãos, eu era criança, quando eu era menino, eu me encantei com o estudo do livro de Daniel. Nós mudamos para uma cidade, lá não tinha outra comunidade a não ser adventista. E eu fui adventista por um tempo. Guardava o sábado e não comia carne de porco. O mais difícil era tomar cevada, mas se alguém gosta aqui, gosto não se discute. Mas uma coisa muito boa que eu aprendi nesse tempo foi estudar o livro de Daniel. Estudei, isso ficou marcado no meu coração. Então naquela época, quando o professor da escola dominical tomava esse texto, ele enfatizava a tecnologia daquele tempo. Mas eu cresci na igreja, junto com os irmãos, e jovem também ouvi os irmãos pregando Daniel, da mesma forma. Aí eles usavam a tecnologia daquele tempo, dava exemplo de como a tecnologia havia avançado. E eu avancei mais um pouco, ouvindo, em cada momento da minha vida, alguém usava a tecnologia do momento para interpretar esse texto. Então, irmãos, cada um vai interpretar dentro do seu tempo, não é dentro do nosso tempo, é dentro da mente de Deus. Esse saber aqui não tem nada a ver com tecnologia, mas com a experiência com Deus. Experiência, algo muito especial nesta palavra aqui. Dessas 14 referências que tem dessa palavra, dentro do Velho Testamento, há uma muito especial, que está no Salmo 51 e o versículo 6. Se você quiser anotar esse texto, é muito importante, porque aqui nós vamos ver mais um item da riqueza dessa palavra, encerra, porque ela tem a ver com profundidade espiritual. Está assim: eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito. Está vendo aí? No recôndito, é esta palavra, que é o profundo. Encerrar aqui também tem a ver com a profundidade da revelação, a profundidade da visão. E se existe algo que precisa ser resgatado nos nossos dias, é visão celestial. Porque não temos compreendido o que é visão celestial, cada um passa a andar no seu próprio caminho. Porque não temos compreendido a visão celestial, cada um passa a ter sua própria visão, sua própria maneira de ser. A vida cristã não é assim. A vida cristã, toda ela é governada por uma visão celestial. Não é que você tem uma visão, eu tenho uma outra visão. Isso não é verdade. Todos nós temos uma visão celestial. E de maneira muito especial, eu preciso dizer que um dos detalhes, um dos degraus, um dos compartimentos daquilo que nós chamamos visão celestial tem a ver com o próprio ser de Deus. O próprio ser de Deus dispensado em seu Filho pelo poder do Espírito Santo para nós. E é o que exatamente o Espírito Santo está fazendo. Está havendo um derramar de Deus.
Porque nós falamos hoje e ouvimos muitos falarem sobre avivamento.